Como lidar com a compulsão alimentar dos animais? Meu nome é Thalita Nader, sou médica veterinária, trabalho com homeopatia e fitoterapia, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O primeiro fato que a gente precisa entender é que a polifagia, ou o excesso de fome, é um sintoma de que alguma coisa não está indo bem. Se é um sintoma, a gente precisa começar uma investigação sobre o que está na base desse sintoma, o que está na base desse processo de adoecimento ou dessa mudança comportamental. É sempre importante a gente pensar que a polifagia, ela pode sim ser desencadeada por aspectos mentais, por distúrbios mentais e comportamentais. E neste caso, o manejo, o enriquecimento ambiental, o ajuste daquilo que precisa ser ajustado será fundamental no processo de reequilíbrio desse animalzinho. O que a gente sabe é que o cérebro e o sistema imune são os órgãos mais adaptativos do corpo dos mamíferos. Os fisiologistas, desde a década de 20 e dos anos 30, já identificaram que qualquer alteração no estado emocional dos cães alterava significativamente o estado de motilidade estomacal. Então, há uma relação direta entre o estado emocional e o sistema, o trato gastrointestinal. Mas não é só isso. A gente já sabe há algum tempo que existe uma área de estudo chamada PNE, é uma sigla que diz respeito a aspectos psico, imuno, neuroendócrinos, estabelecendo uma relação muito íntima entre todos esses sistemas, ou seja, os estados mentais, eles vão interferir diretamente no estado de saúde do indivíduo. A medicina integrativa, a medicina contemporânea, já consegue conceber isso, já consegue enxergar isso, e isso vem sendo cada vez mais incorporado dentro das práticas atuais de recuperação de saúde dos indivíduos. Mas o que é importante a gente entender é que mesmo que a polifagia, mesmo que a compulsão alimentar esteja sendo desencadeada por processos mentais ou comportamentais, como a ansiedade, o estresse excessivo, promovido muitas vezes pelo tédio, né? Animais ficam sozinhos muito tempo dentro de casa e muitas vezes estabelecem uma relação compensatória com alimentos, humanos fazem isso também. Então, é importante desconectar esses gatilhos através de manejo orientado. Existem especialistas na área que conduzem isso muito bem, mas também é muito importante verificar, checar, cuidar dos aspectos hormonais desses animais. Não raro, animais que apresentam polifagia têm alterações significativas do funcionamento da glândula adrenal, que é a glândula que está diretamente conectada com as situações de estresse, com os estados emocionais de estresse. E isso vira um ciclo vicioso, na medida que aciona, na medida que o cérebro reconhece situações de estresse, aciona via sistema nervoso simpático, a glândula adrenal. Além disso, também tem vias citoquímicas de ativação desses hormônios. A partir daí haverá uma alta produção dos glicocorticoides, que são hormônios, que é um hormônio, né, um grupo de hormônio hiperglicemiante, que aumenta, sim, a necessidade da fome, e também a ingesta hídrica, né? Então, é muito comum a gente ter nos quadros de aumento de cortisol, sintomas de polifagia associado com sintoma de excesso de consumo de água. Então, é muito importante cuidar do estado hormonal do paciente que apresenta a polifagia. Nem sempre a gente vai ter uma alteração clássica de tireoide, por exemplo, que no hipotireoidismo a gente observa esse sintoma muito marcante da polifagia, aumento de peso, diminuição de atividade física, e nem sempre também a gente vai estar lidando com animais em situações aí limítrofes de uma diabetes.
que também é uma outra alteração hormonal que leva a essa condição de polifagia. O que muitas vezes acontece é que a gente tem um animal sem sintomas clínicos evidentes, sem uma sintomatologia, né, que nos leva a pensar em alterações hormonais, mas que tem ali como queixa do tutor, ou como um sintoma mais marcante, a polifagia presente. O que acontece também nesses casos é que muitas vezes o tutor, sem saber como lidar com aquela situação, acaba fazendo um reforço positivo para esse tipo de comportamento. Então, na hora que ele identifica, no momento que ele identifica a fome excessiva daquele animal, ele se sente desconfortável em deixar aquele animal com fome e ele oferece o alimento, suprindo aquela necessidade imediata. No momento que ele faz isso, o corpo do animal recebe aquilo, né, como um reforço positivo, e a tendência é que esse comportamento seja mantido, né, uma vez que esse reforço ele chega como algo compensatório. Então, quando a gente pensa na compulsão alimentar, é preciso ajustar, sim, o estado mental, emocional desse animal, mas também é preciso ajustar, especialmente aquelas glândulas que têm a relação direta com esses estados, e aqui a gente está falando da glândula adrenal. Mas como fazer isso? Né? Já que a medicina convencional não nos oferece um recurso, não tem um recurso disponível e viável para esse tipo de modulação fina, né? Eu chamo de modulação fina porque nem sempre você vai ter um exame laboratorial que dê um diagnóstico para esse paciente. Não é um paciente que possui hiperadrenocorticismo, é um paciente que apresenta uma hiperfunção glandular, mas que os seus níveis hormonais, muitas vezes, ainda estão dentro dos parâmetros aceitáveis. Porém, ele já apresenta essas alterações clínicas, e aí a gente precisa cuidar disso, cuidar dessa sinalização que está chegando para nós como algo que precisa ser ajustado. Então, na homeopatia, a gente tem vários recursos, existe a possibilidade de se utilizar o medicamento de fundo ou o medicamento similimum, que seria aquele medicamento que mais veste o paciente. A gente também pode utilizar medicamentos que tenham ação nessa esfera mental, comportamental, para quadros de ansiedade, associados à fome excessiva, à compulsão alimentar, e ainda é possível utilizarmos medicamentos que tenham tropismo, que façam a modulação dos órgãos e sistemas envolvidos nesse processo patológico ou nesse desequilíbrio, como, por exemplo, a adrenal. E, além disso, a gente pode utilizar fitoterápicos para casos como esses. Eu digo que a modulação do ciclo circadiano é fundamental no processo de reequilíbrio do paciente. Então, plantas que induzem uma qualidade de sono, um sono reparador, é fundamental. À medida que a gente melhora a qualidade de sono, a gente ajusta a produção de cortisol, então a tendência é que esse animal também tenha um dia melhor depois de uma noite de sono, e assim sucessivamente. À medida que a gente institui também hábitos mais saudáveis durante o dia, uma rotina que inclui atividade física, que inclui momentos adequados de acesso ao alimento, também, por consequência, a gente vai ter uma noite de sono mais reparadora. Então, regulação de ciclo circadiano, utilização de medicamentos homeopáticos e a utilização de medicamentos fitoterápicos, especialmente as plantas adaptógenas, que são plantas que modulam de forma muito significativa a produção dos hormônios produzidos pela glândula adrenal e essa interpretação, né? Então, o que a gente precisa cuidar talvez um ponto importante desse processo de restabelecimento do animal é cuidar pela interpretação dos sinais de estresse, né? À medida que a gente aumenta essa resiliência, então uma situação anterior
que antes era uma situação de altíssimo nível de estresse, talvez a gente consiga minimizar isso, e isso tem menores impactos orgânicos, menores impactos biológicos na secreção dessas substâncias que estão envolvidas na sensação de fome e saciedade. Então, quando falamos em compulsão alimentar, falamos num tratamento multifatorial, considerando todos esses aspectos que eu já mencionei para vocês, e aí, neste momento, é muito importante os recursos não convencionais, os recursos não tradicionais, para que a gente possa, de fato, dar o suporte para esse paciente. Bom, se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me segue por aqui, a gente tem outros vídeos com outros assuntos. Espero que a gente se veja em breve. Até!